A outra questão do vídeo está aqui também falando de função demanda. Eu tenho uma função demanda dada por Q, que é igual a 810 menos 3P. O Q é a quantidade demandada em unidades, o preço unitário dado em reais. Letra A. O que acontece com o valor da quantidade demandada Q para cada aumento de R$1 no preço, para cada unidade que eu aumento nesta variável preço? Depois, letra B, calcular a taxa de variação média, quando o preço varia de 50 para 80. E depois estabelecer a função receita total para esse produto, que é semelhante ao que a gente fez na letra C do exercício anterior. Tá? Só que aqui vai aparecer uma fração, muitos estão tendo dúvidas por causa disso, mas não há problema, o procedimento é o mesmo. Ok? Então vamos lá para a letra A. Olha aí, a letra A, a função demanda é 810 menos 3P. O que acontece aqui? O fato de eu ter o preço multiplicado por menos 3 implica em algumas coisas, como por exemplo, numa diminuição da quantidade, a quantidade é o y aqui da função, né? Cada vez que eu aumento o valor do preço, que é o x dessa função. Se esse preço está multiplicado por um número negativo, cada vez que eu aumento o preço, esse termo menos 3P ele diminui, provocando a diminuição da quantidade. Só para vocês terem uma ideia aqui, né? Por exemplo, se eu considerar um preço igual a 1, tá? Qual vai ser a quantidade? Basta substituir 1 no preço. 3 vezes 1, 3. 810 menos 3, tá? Vai dar 807. O que acontece, por exemplo, se eu aumentar o preço para R$2? Percebam que houve um aumento de R$1 no preço. Segundo a função, eu vou fazer 3 vezes 2, dá, menos 6, dá 6, né? Então 810 menos 6 vai dar 804. Percebam, olha aqui, ó, uma queda de 3 unidades. Se aumentar mais R$1, só para se ter uma ideia melhor. Olha aí, eu vou para R$3. 3 vezes 3, 9. 810 menos 9 dá 801. Percebam que novamente a queda foi de 3 unidades. Esta é uma função de primeiro grau. O coeficiente da variável independente, né, do x, que aqui é preço, é P, tá? Justamente nos mostra o quanto que essa função vai crescer ou decrescer, tá? Cada vez que eu aumento uma unidade no preço. E esse decréscimo aqui é menos, né? Então é negativo, é uma função decrescente, o gráfico vai ser uma reta decrescente, né? A taxa de queda ela é constante, está caindo sempre 3 unidades para cada unidade de preço que eu aumento. Ok? Letra B. O que pede aqui é a letra B. Olha, calcule a taxa de variação média para quando o preço vai de 50 para R$80. Por se tratar de uma função de primeiro grau, essa taxa de variação média nós já temos aí, nós já temos calculada. Tá? Mas vamos lá, supondo que eu não saiba. Olha, eu quero considerar a variação de preço de R$50 para R$80. Vou chamar de P1 e P2. Se o preço for R$50, qual vai ser a quantidade, que eu vou chamar de Q1? Quantidade inicial, primeira quantidade aí, nesse estudo da letra B. 810 menos 3, que multiplica 50. Que vai dar 810 menos 150. Que vai dar 660. Ok? Bom, qual vai ser a quantidade, que eu vou chamar de Q2, quando o preço variar para R$80? Então vai ficar 810 menos 3, que multiplica 80, que é a mesma coisa que 810 menos 240. Dá 500
270. Olha aí, portanto, a variação que eu tenho na demanda é de 660 para 570. A variação de preço é de 50 para 80. Então, taxa de variação média, nós vimos isso na aula sobre derivada, naqueles exemplos introdutórios, né, é o delta Q, variação da quantidade, dividido pela variação do preço. A gente vai determinar aqui o quanto que a quantidade varia em média, né? E nesse caso vai ser uma variação que vai ocorrer sempre, tá? Mas de maneira geral, numa função seria uma média de variação, então uma taxa de variação média, para cada variação de R$1 no preço. A gente pode fazer esse delta Q, variação da quantidade, como? Q2 menos Q1. Quantidade final menos a inicial, dividido por quanto? P2 menos P1. Mantenham a mesma ordem aqui, né? Ok? Q2, quantidade 2, 570. Ela diminuiu à medida que o preço aumentou. Menos Q1, 660. Dividido por P2 menos P1. P2, 80. P1, 50. Agora é só fazer conta, né? 570 menos 660, né? A diferença que nós temos aqui é de 90 e vai dar negativo, vai dar menos 90. Houve uma diminuição na quantidade. E no preço, 80 menos 50 dá 30. Houve um aumento no preço. Olha aí, o preço aumentou de 50 para 30, né? Então essa variação é de R$30. A quantidade caiu de 660 para 570. Houve, portanto, uma queda de 90 unidades. Fazendo a divisão de menos 90 por 30, o resultado é menos 3. Essa é a taxa de variação média da demanda em relação ao preço. Tá? Menos 3 unidades, né, por real. Ok? Pelo fato justamente de ser uma função de primeiro grau cujo decrescimento ou crescimento, quando for o caso, é constante, tá? Essa taxa média ela é observada aqui, olha, não precisaria nem ter calculado. Okay? Para outros tipos de funções, aí sim a obrigatoriedade do cálculo, né? Letra C, eu quero a função receita total para esse produto, que a gente já viu que é preço vezes quantidade. No entanto, eu preciso trabalhar a função demanda, que é 810 menos 3P, de tal forma a isolar o preço. Tá? Então fica 3P igual a 810 menos a quantidade Q. Isolando o preço, eu vou ter 810 menos Q, toda esta expressão dividida por 3. Tá? Você pode trabalhar desta forma. Se quiser também, pode fazer o seguinte. Olha aí, o 3 ele é divisor, ele está dividindo toda a expressão 810 menos Q, que você pode escrever ou pode desmembrar da seguinte forma: 810 sobre 3, tá? Menos Q sobre 3. E aí você pode simplificar essa primeira fração, 810 dividido por 3 vai dar 270. Mais o Q sobre 3 permanece, Q sobre 3. Tá? Então você tanto pode efetuar a substituição na receita dessa expressão aqui, tudo sobre 3, ou somente o Q sobre 3, calculando aí a divisão de 810 por 3, que é igual a 270. Então, tendo aí 270 menos Q sobre 3, e lembrando que a receita total é preço vezes quantidade, nós vamos substituir o preço por este valor, por esta expressão, 270 menos Q sobre 3. Então, a receita vai ficar 270 menos Q sobre 3, multiplicado pela quantidade Q. Aplicando a distributiva, nós podemos escrever 270Q menos Q vezes Q, que é o quadrado,
Q ao quadrado sobre 3. Esta é a função receita total. Quem não fez lá anteriormente a divisão de 810 por 3, quer dizer, que não chegou a esse 870, chegaria a um resultado que é semelhante a esse, né, equivalente a esse. Ficaria dessa forma aqui. 810 Q menos Q ao quadrado, tudo sobre 3, que dá na mesma.